irmão Júnior para trazer uma palavra, para abençoar os nossos corações. Vamos receber o servo de Deus com as palmas que louvam o Senhor, amém? Amém, glória a Deus, irmãos. Amém? Boa noite, irmãos, paz seja com todos, amém? Glória a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar trazendo uma palavra para a igreja. E hoje eu estou assim, como se diz, flutuando na presença do Senhor, porque hoje eu vou falar de uma pessoa muito especial, meus irmãos, muito especial mesmo. É alguém que habita em nosso coração e que muitas vezes a igreja, muitas vezes a gente até despreza essa pessoa especial que habita em nós. Vocês sabem de quem eu estou falando? Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo. Amém? Quem pode glorificar o Espírito Santo de Deus nessa noite? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Ele habita em você, habita em minha vida, habita na vida daqueles que buscam a Ele de todo o coração, e Ele se faz presente nessa noite. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre essa pessoa especial que está aqui em nosso meio. Amém? Feche seus olhos neste momento. Essa pessoa ela quer se revelar a você, meu irmão, de um modo tão especial, e ela tem o poder de mudar radicalmente a sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Eu estou aqui nessa noite para falar um pouco sobre isso, até através da minha vida, porque se não fosse a presença da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, eu não estaria aqui nessa noite para falar isso para você. Então adore a esse Senhor que está na sua vida, o Espírito Santo. Comece a agradecer Ele porque Ele está em você. Senhor Deus amado Pai, Espírito Santo de Deus, nessa noite especial, Pai, reservamos este momento para adorar a preciosa, a graça que o Senhor nos deste, Jesus amado, que é a presença do Espírito Santo, porque sem ela em nossas vidas, o que seria de nós, Senhor? Se não fosse a Tua doce presença em nós, o que seria da gente? Onde estaríamos eu ou a igreja hoje? Pai, eu te agradeço, porque Tu nos chamaste para estar nessa noite, para ter uma comunhão da Tua presença, com a presença maravilhosa do Teu Santo Espírito. Eu entrego a Tua igreja neste momento, Pai. Fala no nosso coração, ministra a Tua vontade no coração de cada um que aqui está, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Amém, irmãos? O Espírito Santo, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele transforma radicalmente a pessoa. Não tem como você falar de transformação de uma vida se a pessoa não deixar que o Espírito Santo atue de uma forma sobrenatural na vida dela. Jesus disse que é necessário que a gente nasça de novo. E o que seria isso? É um novo nascimento do nosso entendimento através da regeneração do Espírito Santo. Eu estou aqui para dizer nessa noite para você, meu irmão, até hoje à tarde, comentando a irmã Fernanda, irmã do irmão Fabrício que foi embora, ela dizia, irmão Júnior, ela escreveu lá, postei, né, domingo, eu postei um vídeo do louvor que a gente fez aqui, que a gente ofereceu ao Senhor, e ela falou que maravilha, né, o Espírito Santo estava presente, Deus habitou no meio dos louvores, né? E por que aconteceu isso? Porque quando a gente dá lugar, quando a gente busca, a gente se lança na presença do Senhor. Até o irmão Lucas, domingo passado, retrasado, ele reuniu o louvor, esteve aqui no momento de oração, buscando ao Senhor com o pessoal do louvor. E a gente, quando a gente se dispõe realmente a buscar a presença do Senhor e se encher da presença dEle, algo novo acontece, amém? Assim também na sua vida, meu irmão. Algo novo pode acontecer na sua vida. Eu falo porque aconteceu na minha vida. Se as pessoas hoje falam assim, irmão Júnior, que bênção, né? O irmão está sendo usado na igreja, está sendo usado no louvor. Não é mérito meu.
A única coisa que eu fiz é dar lugar. E Deus quer que você, meu irmão, dê lugar à presença dele. Amém? Quem está disposto a dar lugar ao Espírito Santo aqui? Amém? Dê lugar. Esses dias, até alguns irmãos devem ter acompanhado aí na TV Record, uns 3 meses atrás, mais ou menos, falando sobre as manifestações do Espírito Santo. Teve uma matéria no domingo espetacular. Quem que assistiu esse programa? Várias pessoas aqui, né? E lá nesse programa, inclusive, né, eu fico assim, sabe, irmãos? Eu assisto certas coisas e eu creio que o Espírito Santo se entristece porque eu vejo que certas coisas acabam atrapalhando o reino de Deus. E colocaram uma matéria lá sobre as manifestações do Espírito Santo, que diria ser manifestações. Alguns irmãos caindo, outros fazendo várias coisas, até que as pessoas assustavam, né? E eu pensando sobre aquilo que eu estava vendo, eu falei, Senhor, tem certas coisas, e as pessoas que estão indo na igreja, ou as pessoas que nunca viram uma manifestação do Espírito Santo, como que elas olham isso aí? Como que elas estão discernindo isso aí? E analisando assim, friamente, eu percebi o seguinte, que certas coisas que as pessoas colocam na TV ou na internet acabam até atrapalhando aqueles que estão caminhando na fé. Até comentando esse dia na casa da Slane com a Paula, com o Fernando, com ela, que isso aí muitas vezes impede aqueles que querem buscar o Espírito Santo, ter uma intimidade, acabam ficando com medo de dar liberdade. Não é verdade? Acontece. Porque as pessoas falam assim, mas estão falando mal daquilo ali, mas aquilo eu não entendo o que é. Mas eu quero dizer nessa noite, meu irmão, não tenha medo do Espírito Santo. Amém? Quero falar para você, dê liberdade ao Espírito Santo. Abra seu coração. Daqui a pouco a gente vai estar orando para buscar essa presença. Porque sem essa presença, irmão, a gente não vai em lugar nenhum. A igreja, ela não consegue crescer. Os irmãos não vão ter ousadia para falar da palavra de Deus, não vai ter medo, porque assim aconteceu com os apóstolos. Eles conheciam, caminhavam com Jesus, mas na hora que era para eles falar de Jesus, Pedro correu, né? Negou a fé. Mas por quê? Porque ainda não tinha um ponto pessoal com o Espírito Santo. Mas nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão, não tenha medo. Deus, Ele deu uma promessa para cada um de nós. Ele deu ministérios na igreja. Eu falo para você por mim, e eu creio que outros irmãos aqui têm testemunho disso, que antes, quando a gente não dava liberdade para o Espírito Santo, que a gente se retraía, e aí eu entro naquele assunto, que as pessoas às vezes ficam com medo, né? Fica achando o que o irmão do outro lado vai achar do que eu estou falando aqui. Que eu estou fazendo, que eu estou orando, ou que eu estou batizado com o Espírito Santo, falando em línguas, ou profetizando. Muitas vezes vem isso na nossa cabeça. Porque eu falo por mim, porque quando eu comecei a caminhar com Cristo, eu tinha uma dificuldade muito grande com relação a isso. Até não tinha entendimento, mas também porque, talvez no começo da conversão, eu não abri o coração como Deus queria que eu abrisse para Ele, para que Ele pudesse operar, né? E assim talvez aconteça na sua vida hoje. Eu creio que Deus está falando com você, porque é assim que Deus age e Deus fala conosco. Fala assim, Deus, o Senhor, o Espírito Santo, quer mudar a minha vida. Quer mudar a minha vida. Você deseja isso, meu irmão? Mas tem que desejar mesmo. Tem que buscar mesmo. Tem que se abrir mesmo, né? Para ser usado. Tem que se esvaziar de si mesmo. Tem que pagar um preço, né? Hoje você veio para a casa porque o Espírito Santo te trouxe aqui. E também porque o Espírito Santo, Ele quer te revelar algo mais que Ele tem para a sua vida. Amém, irmãos? Eu quero que você abra sua Bíblia aí. Nós vamos entrar agora na mensagem. Só uma introdução daquilo que é o Espírito Santo para você, tá bom? E que Deus venha falar no seu coração mais e mais através da palavra dEle agora. Abra aí 7 e 8.
1 João 5, 6, 7 e 8. Lá no final da Bíblia, vamos ver aqui que o apóstolo João declara aqui sobre o Espírito Santo. Nós vamos aprender um pouquinho dentro da palavra quem é o Espírito Santo e da importância dele, amém? Diz assim, ó: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um, e três são os que testificam a terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num só. Amém? Versículo 7: e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Amém? Diz assim: o Espírito Santo é a verdade. É a verdade. Amém? Glória a Deus. Irmãos, muitas religiões aí, eles pregam, falam que o Espírito Santo, ele é como se fosse uma força. Ele é algo que impulsiona você a fazer algo. De certa forma, até eu pensando sobre isso, tem até uma certa verdade nisso, mas não é totalmente verdade, porque Jesus, a palavra e o Espírito Santo é uma coisa, é Deus. Amém? Fala assim: o Espírito Santo é Deus. É Deus. Amém? Ele é Deus. Então, quando alguém vier falar para você, tentar rebaixar o Espírito Santo como uma força, ou algo que vai te dar força para você fazer algo, não é de todo uma mentira, porque o Espírito Santo, quando ele habita em nós, o poder do Espírito Santo, ele nos fortalece, é uma verdade. Mas o que a palavra diz no texto que nós lemos, que ele é Deus. Amém? Então, por isso que hoje eu trouxe aqui essa palavra para enfatizar para você: não ter medo do Espírito Santo. Dê lugar, porque ele é o seu Deus. Amém, irmãos? Ele é o seu Deus, ele quer habitar em você, ele quer fazer uma mudança na sua vida. Então abra seu coração todos os dias que você adentrar nessa casa, que você vier na casa do Senhor, e que você abrir o seu coração, e através da palavra você obedecer a voz do Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Tudo aquilo que Deus falar para você e você obedecer, você vai ser muito usado nessa terra por Deus. Pode crer nisso, amém? Quem deseja isso, diga amém. Amém. Amém? Deseje, meu irmão. Deseje. E eu falo para você, é muito bom. É muito bom, sabe? Hoje você pode estar aqui, amanhã você pode estar aqui no meu lugar, pregando a palavra. Amanhã você pode estar numa casa falando de Jesus para alguém. E você vai perceber como é maravilhoso servir ao Senhor. Como é maravilhoso você falar das maravilhas dele, né? E não é impossível, meu irmão. A promessa de Deus é para todos nós, é para a igreja. Os dons e os talentos do Senhor é para toda a igreja. E nós temos que buscar e descobrir naquilo que o Espírito Santo quer te usar. Amém? Deus precisa usar você, meu irmão. Foi você que Ele chamou para fazer uma grande obra através da sua vida, na vida de muitos aí fora. Amém? Eu quero dizer que há várias provas bíblicas, até para você ter conhecimento, para quem for indagar você um dia sobre que Deus, Ele é divino, que o Espírito Santo é Deus. A palavra de Deus, ela logo no começo da palavra, na criação, o Espírito Santo já estava presente, né? Lá diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus
se movia sobre a face das águas. Sabe por quê, meu irmão? O Espírito Santo, ele dá forma. Assim como ele deu forma a essa terra, ele dá forma a cada um daqueles escolhidos pelo Senhor. E você é escolhido de Deus, e ele quer dar uma forma sobrenatural na sua vida, para que você possa ser usado aonde quer que você esteja. Amém, irmãos? A primeira evidência disso está lá, Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus já se movia para fazer uma mudança nessa terra. Amém? Outra prova que nós podemos vivenciar dentro da palavra: os atributos do Espírito Santo. Por ele ser Deus, o Espírito Santo, ele tem a onipotência. Fala assim: o Espírito Santo é onipotente. Sabe o que quer dizer isso? Mateus 19, 26. O que diz a palavra? Abra lá para você ver. Ele tem o mesmo atributo que Jesus, do que o Pai. Diz assim, ó: Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Fala assim: ao Espírito Santo, tudo é possível. Tudo é possível. Ele que faz a obra. Amém? Amém? Lembra disso. Querido, você que ora para um familiar seu, eu sei que tem muitos familiares, até da minha família também, que não são cristãos, não conhecem a Deus. Lembra de uma coisa: tudo é possível para Deus. E Jesus ensinou que é não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, que as pessoas vão ser transformadas. Para você ver a importância que é o Espírito Santo. E para ele, meu irmão, nada é impossível. Amém? Amém? Ele também nos impulsiona, quando o pastor prega aqui, a dizer isso para você. Não é verdade? Você não sente quando Deus está falando diretamente com você que nada é impossível? Por quê? Porque o pastor, ou quem está usando esse culto, ele está sendo impulsionado, ele está sendo usado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, para falar com você. Amém? E Deus fala. Eu sou prova absoluta. Eu sei que muitos irmãos aqui falaram: Deus falou comigo. Foi que o Espírito Santo falou no seu coração aquilo que ele deseja para a sua vida e aquilo que ele tem para fazer na sua vida, que é muito mais do que você pensa, muito mais que você imagina. Amém? Talvez eu pense que hoje, eu penso de uma forma: Deus já terminou a obra que ele tinha para fazer na minha vida, porque eu olho para trás, eu vejo quem eu era, e hoje eu olho quem eu sou, né? Mas no meu entendimento, e assim que Deus fala, assim também na sua vida, meu irmão, a gente nem imagina o que tem esperando lá para frente. Mas sabe quando isso vai acontecer? Mais coisa vai acontecer quando eu e você nos dispormos a buscar mais a face de Deus, né? E é isso que a gente está fazendo aqui na igreja. Até esses dias o pastor vem orando bastante, a igreja vem se mobilizando. Por quê? Porque a gente quer ser usado, a gente quer ser bênção nas mãos do Senhor, a gente quer ser bênção nos irmãos que estão visitando, a gente quer falar da obra do Senhor, falar das maravilhas do Senhor. Então a gente tem que buscar, a gente tem que orar, e a gente tem que obedecer a voz do Espírito Santo. E se Deus impulsiona o pastor a buscar, e convoca você a buscar, é o Espírito Santo que está falando para você: olha, vem orar, olha, vamos fazer missões, olha, vamos trabalhar no diaconato, você é capaz, você tudo pode naquele que te fortalece. Amém, irmãos? O Espírito Santo é maravilhoso. Amém? Quem sente a presença dele e diga glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu te louvo, Espírito Santo. Outro atributo maravilhoso do Espírito Santo:
é a onisciência. O que é isso? Né? Talvez os irmãos não entendam o que é isso. Onisciência, meu irmão, é que o Espírito Santo ele tem pleno conhecimento de tudo, tá? Ele tem pleno conhecimento de tudo que está passando na sua vida. Amém? Não pensa que o Espírito Santo não está a par do que está acontecendo no seu coração. Ele habita em todos os lugares. Ele tem a onipresença. Ele está presente em todos os lugares. Muitas vezes você acha que está lá no seu cantinho e que ninguém está olhando para você. Lembra de uma coisa: se você está no vale, escondidinho, talvez até acuado com alguma situação, lembra, você tem um companheiro, é o Espírito Santo. Eu quero que você abra a Bíblia, nós vamos meditar nesse versículo, Jeremias 23, 24, vai falar sobre a onipresença do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que habita em nós. Diz assim: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-á alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Porventura o Senhor não está te olhando? Né? Muitas vezes você fala assim: Senhor, o que será de mim? E agora? Lembra de uma coisa: se você está escondido, às vezes até acuado, de alguma situação que está acontecendo, de alguma provação, lembra de uma coisa: o Espírito Santo, ele está presente com você aonde você estiver. Amém? Quando faltar o irmão, quando faltar o pastor, lembra de uma coisa mais importante que você tem: o Espírito Santo. A gente cantou aqui, o João cantou uma música maravilhosa, né? Sobre a comunhão. Quem diria, né? Que fosse, talvez, todas as igrejas a gente praticasse, né? Quero estar sempre em comunhão com Deus, né? Mas hoje muitas mensagens até não convoca a essa situação, né? Não promove o Jesus que abençoa, Jesus abençoa. Promove que Jesus cura, né? Não tenho dúvida disso. Mas o mais importante na vida do crente, na vida do cristão, é ter comunhão com Deus. E comunhão com Deus é comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém? 3 coisas então. Prova. Se um dia eu perguntar para você, não. O Espírito Santo, ele é onisciente, ele é presente, ele habita comigo. Ele é Deus. Não deixe ninguém te confundir. Amém? Até falando sobre não confundir, a gente cantou aqui que está escrito, né? Quem confia em Deus jamais se confundirá. Então, se você está confundido, irmão, alguma coisa está errada. Desculpe falar com você, está uma coisa errada. Se você tem dúvida, peça ao Senhor: Senhor, arranca a dúvida, falta de fé, de incredulidade. Peça ao Espírito Santo: me dê mais fé, me dê poder, para que eu possa crer na tua palavra. Amém? Para você não ser confundido, porque tem muitos sendo laçados por várias doutrinas aí fora. Por quê? Porque não tem a comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Outras coisas que eu quero comentar sobre o Espírito Santo nessa noite: sobre a sua personalidade. Eu disse aqui que o Espírito Santo, ele é o quê? Uma pessoa. E a pessoa, assim como Jesus esteve aqui no meio de nós, uma das características da personalidade de uma pessoa, ela tem inteligência. Diz assim: o Espírito Santo tem inteligência. O Espírito Santo me dá inteligência. Amém? Vamos abrir a Bíblia lá? 1 Coríntios 2, 10, 11. Nós vamos aprender isso na palavra. Amém? Sobre a inteligência do Espírito Santo.
Diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Por quê? O Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Olha só. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que quer dizer isso, meu irmão? O Espírito Santo, ele é tão importante em nossas vidas, porque ele nos faz conhecer as profundezas de Deus. O que é isso? É aquilo que eu estava comentando com você. As revelações, os mistérios, o poder, a unção que Ele nos capacita. Ele nos faz conhecer, Ele nos dá inteligência, Ele nos faz caminhar de acordo com a palavra dEle e buscar aquilo que tem para nós. Muitas coisas que a gente nem sabe, nem espera, as profundezas, com profundas riquezas, é o saber e o conhecer de Deus. Não existe riqueza maior que se compare a isso, meu irmão. Nada neste mundo. Você pode procurar em tudo que você pensar. Tem alguns irmãos aqui que podem testemunhar. Eu procurei em outras coisas, nos vícios, na bebida. E eu também, quando não conhecia Jesus e não conhecia o Espírito Santo, procurava satisfazer tudo que era dessa terra. Mas nada, meu irmão, nada se compara à presença do Espírito Santo. Com profunda riqueza é saber e conhecer de Deus, amém? Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Que isso seja no seu coração. Outra coisa que o Espírito Santo tem, e é uma personalidade dele, ele tem vontade. Fala assim: o Espírito Santo, ele tem vontade. Ele tem vontade. Qual que é a vontade do Espírito Santo para a sua vida? Você já descobriu? Amém? Alguns descobriram, outros estão descobrindo. Eu descobri, e aí eu posso descobrir mais. Amém? Porque a obra de Deus não para. E quando a gente, que nem eu falei para você no início, quanto mais você dá liberdade, quanto mais você deseja, o Espírito Santo te capacita, mais ele vai te usar. Só uma coisa pode barrar a obra do Espírito Santo. Sabe quem pode barrar? Você. Você. Só você. Porque Deus quer te dar riquezas espirituais. É isso que Deus quer. Hoje a gente preocupa muito com o que Deus quer dar para nós, Não se preocupa com isso não, meu irmão. Deus vai dar o necessário para você, tá? Deus vai dar o necessário. Outra coisa, sentimento. O Espírito Santo tem sentimento. Mas a respeito da vontade, eu quero que você abra aí, para conferir Romanos 8, 27. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve sobre esse Espírito. Diz assim, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A vontade de Deus é te ajudar, é te mostrar o caminho e interceder por você. Até o Lucas fala muito esse versículo aqui nas pregações dele, e toda vez que ele fala, eu lembro das experiências que o Espírito Santo, quando eu estava precisando, ele teve na minha vida e ele me ajudou. Se você ler no versículo anterior, no 26, a gente leu o 27, e o Lucas sempre fala na pregação dele, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meu irmão, quando você tiver, como se diz, no beco sem saída, e na hora que você precisar orar e as palavras faltam, lembra de uma coisa: se você tiver em comunhão com o Espírito Santo, você vai abrir a boca, ele que vai orar para se colocar de pé, com uma força que você nunca imaginou. Aí você olha para uma pessoa assim,
irmão está passando aquela prova? E por que aquele irmão consegue louvar a Deus daquele jeito? Por que o pastor da igreja, a pastora está passando essa prova, e o pastor prega com tanta ousadia, com tanta autoridade, parece que não está acontecendo nada? Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós. É a vontade dele nos ajudar. Amém? O Espírito Santo é maravilhoso, não é? Amém? Amém. Glória a Deus. Outra coisa, sentimento. Assim como nós temos sentimento, o Espírito Santo tem sentimento. E sabe quando a gente entristece o Espírito Santo? Ele fica triste, né? Quando a gente peca, quando a gente erra. Vamos ver lá em Tiago 4, 5. Diz assim, ó: ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes? Então o Espírito Santo, ele tem zelo. O ciúme é o zelo. Quando a gente peca, a gente erra, a gente ofende a pessoa do Espírito Santo que está em nós. Por isso que quando você peca, meu irmão, quando você erra, você sente uma tristeza. Por quê? Porque o Espírito Santo está com você e você errou, você falhou, né? E você desagradou ao Senhor. Então o Espírito Santo, ele tem sentimento. Então a partir de hoje, meu irmão, eu quero dizer para você: não entristeça o Espírito Santo. Cuide para que você não entristeça o Espírito Santo. Amém? Cuide. Ele é precioso. E ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Outra coisa, o apóstolo Paulo, por que o apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? Por quê? Ele dizia isso com tanta ousadia? Porque o Espírito Santo estava nele. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo vive em mim, e eu consigo falar aquilo que Deus quer que eu fale, porque Ele habita em mim. Amém, queridos? O Senhor, o Espírito Santo, habita em você. Outra coisa, outros benefícios que o Espírito Santo traz para a igreja. Uma das grandes obras que o Espírito Santo fez, meu irmão, está aqui na sua mão. Por quê? Sabe quem que ele usou para escrever isso aqui? E isso também eu quero falar para você, para aumentar a sua fé, tá? Usou homens de Deus. E talvez até tinha algumas falhas no início, mas quando se dispor a realmente ter um encontro com o Espírito Santo e o poder dele, resultou nisso aqui. Por quê? Intimidade com Deus gerou palavra de Deus, gerou o que está nas nossas mãos. A própria palavra de Deus foi dita através de homens inspirados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Olha só que maravilhoso. Está aqui na sua mão, meu irmão. E Deus pode fazer isso com você, por que não? Né? Pode fazer mais comigo também. Pode fazer mais com o pastor. Pode nos levar a coisas muito mais altas que você jamais imaginou. O Espírito Santo pode. Amém? Diga assim: eu creio que o Espírito Santo pode fazer muito mais na minha vida. Amém? Outra coisa, sobre o que o Espírito Santo faz. Lembra da história dos apóstolos? Quando Jesus, ele antes de ser ascendido ao céu, os apóstolos estavam sem saber, até sem direção, né? Até eu prego isso, até falo para os irmãos aí que estão fazendo a visita, né? Como experiência da palavra, o que a palavra diz, e daquilo que Deus tem falado comigo e aquilo que Deus tem inspirado a gente fazer, a gente falar do Senhor, né? Ele, o Espírito Santo, Jesus prometeu, tem uma promessa muito grande. Lá em João 14, 26 diz que o Espírito Santo ia ensinar todas as coisas aos seus discípulos. Amém, irmãos? E nós, como cristãos, irmãos, temos que colocar no nosso coração que nós somos discípulos também, que Deus pode ensinar a gente a fazer
muitas coisas que a gente nem imaginava que a gente poderia fazer um dia. Amém? Assim foi na minha vida, assim está sendo na vida de você e de muitos aqui, e vai ser. Então Deus, o Espírito Santo, outro benefício que Ele traz para você, meu irmão, Ele ensina. Eu estou falando aqui para os irmãos que estão fazendo a visita comigo. Não tenha medo. O Espírito Santo está com você. E na hora que você começar a falar do Evangelho, as palavras vão vir na tua boca e você vai admirar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Isso é experiência com o Espírito Santo. Amém? Antes, até eu escutava as pessoas falar sobre isso. Uma das pessoas, minha mãe, né? Ela sempre, uma mulher muito usada por Deus, sempre, sabe, na obra do Senhor, me falando, falei, Júnior. Ela contava, né? Assim como eu estou contando para vocês hoje, tá, irmão? Ela contava, Júnior, eu fui em tal lugar e eu comecei a falar tantas coisas de Deus que eu nem imaginava que eu conseguia falar, e a pessoa recebeu aquilo, e eu via no coração da pessoa algo, a pessoa chorar, a pessoa, sabe, desejosa, e hoje a gente pode ter uma experiência com isso, e eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço ao Espírito Santo que tocou no meu coração para que eu fosse falar de Deus, porque assim eu percebi que o Espírito Santo fala através daquele que busca, daquele que depende dele. Seja dependente do Espírito Santo e você vai saber o que eu estou falando um dia para você, daquilo que eu estou falando para você. Então ele ensina, meu irmão, não tenha medo. Se você sentiu uma vontade, não é uma vontade, é a vontade de Deus que a gente comentou, o Espírito Santo está falando, está querendo te usar. E muitas vezes você fica lá, e se eu falar isso, será? Dê liberdade. Começa a falar daquilo que o seu coração está cheio. Seu coração está cheio de Deus, amém? Então você vai falar das coisas de Deus. E pode ter certeza, depois que você falar, você fala assim, puxa vida, obrigado, Senhor. É uma alegria enorme. Sabe por quê, meu irmão? Porque você está fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa, Ele intercede, já comentamos sobre isso. Ele ordena para que nós fôssemos, assim como o Paulo, o Barnabé lá em Atos 13:12, na primeira viagem missionária, eles estavam orando, o Espírito Santo ordenou que eles fossem. Quando eu estava aqui falando sobre a obra de missões, eu falei sobre isso. Falei, se o Senhor te tocar, se o Espírito Santo te tocar, venha, porque Ele quer te usar. Amém? Muitos não vieram, muitas vezes as pessoas se resistem ao Espírito Santo. Então quando Deus tocar em você, meu irmão, quando o pastor fazer um apelo e você sentir tocado, venha buscar, porque Deus quer trazer algo novo para você. Amém? O pastor ou o irmão que está aqui à frente, ele não está falando dele mesmo, ele está falando da palavra e aquilo que Deus colocou para transmitir para você e que vai trazer algo diferente na sua vida. Amém, queridos? Então o Espírito Santo ele ordena. Paulo e Barnabé obedeceram. Hoje eu quero que você também coloque em mente que você obedeça à voz do Espírito Santo. Amém, queridos? Fala assim, eu vou obedecer a voz do Espírito Santo. Amém? Não resista. Outra coisa, testifica de Cristo. É aquilo que Deus prometeu para os apóstolos. Ó, eu vou estar com vocês e vocês vão testificar de mim a outras pessoas. Quer dizer, vocês vão testemunhar aquilo que eu tenho feito e vocês vão fazer aquilo que eu estou fazendo na vida de outras pessoas. Testificar. Outra coisa que Deus tem. Outra coisa, Ele fala à igreja, através do pastor, através dos irmãos, aquilo que eu estou falando para vocês, através da palavra, através do conhecimento, através daquilo que Deus ministrou, através da experiência. Não estou falando de mim mesmo, estou falando do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém? Você crê assim? Você está crendo assim?
Em nome de Jesus? Amém? Então Deus vai fazer muito mais por você nessa noite. Outra coisa, Ele convida a salvação. Coisa maravilhosa, né? Quando o Espírito Santo Ele toca no coração do pecador e o pecador se arrepende, ouve a voz do Espírito Santo, né? Coisa maravilhosa é essa. Não existe coisa maior do que isso. Então, meus irmãos, nessa noite eu quero deixar para vocês a importância que vocês devem ter e colocar em mente que o Espírito Santo começou uma obra na sua vida e Ele quer completar essa obra. Diga assim: eu quero que o Senhor complete a obra que Ele começou em minha vida. Quem que vai terminar essa obra na sua vida? Quem? O Espírito Santo. Aleluia. Feche seus olhos. Jó 33, versículo 4 diz assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Irmãos, o Espírito de Deus te fez, e Ele deu uma inspiração vinda do Todo-Poderoso. Talvez você não conheceu ainda qual a inspiração que Deus tem para você, mas eu convido nessa noite você vir até o altar. Vem até a frente, em nome de Jesus.